Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos perguntando e conversando. Como a igreja chega num tamanho muito grande, que às vezes a quantidade está atrapalhando a qualidade, porque as pessoas às vezes não aprendem muito, não têm tanto acesso ao pastor, porque a quantidade é muito grande. O que uma igreja deve fazer? Que tipo de estrutura ela deve criar para manter a qualidade de seus membros? Foi colocado aqui pelo pastor João Neres. Olha, André, já tem muitas igrejas que trabalham com células, com núcleos e por aí vai. São maneiras. Outras não, mas eu conheço, por exemplo, a própria Assembleia de Deus. O crescimento dela foi dado muito com o que a gente chama de casa de oração ou congregação. São igrejas menores. Então, enquanto tem uma que tem um templo com 3.000 pessoas, tem 3.000 Assembleias de Deus. E cabe 10, 15, 20 em cada uma. Então, às vezes, cada igreja foi crescendo, se adaptando à sua maneira. Pastor Silas, como é que você entende que uma igreja que está muito grande, ela consegue resgatar a qualidade? Talvez trazendo para grupos menores ou outras iniciativas? O pastor João Nery colocou muito bem. É descentralizar a questão do discipulado. A visão, antigamente, até mesmo na área de administração, era a visão do executivo centralizador. Ele decidia desde a cor que ia ser a parede até um processo de um alto executivo. E hoje entendemos que precisamos delegar e colocar pessoas para poder exercer um discipulado e crescer essa igreja com qualidade. A questão é a dificuldade que nós temos também de formar discipuladores. A igreja tem muita dificuldade, aliás, já a igreja primitiva tinha essa dificuldade, né? Grande era a seara e pouco eram os ceifeiros. Grandes era o campo para evangelização. Então eu entendo que a gente tem muito, eu particularmente trabalho com curso de obreiros, com seminário. A escola dominical é um dos maiores celeiros de formadores de discipulados, de discipuladores, aliás, e ela também tem sofrido, porque nós vivemos hoje também como crescer com qualidade, haja visto que o bem mais precioso hoje é o tempo. As pessoas não têm mais tempo como tinham antigamente. Nós brigamos hoje com a mídia secular, nós brigamos com os entretenimentos para tirar a atenção dessa ovelha, desse discípulo, para que ele tenha o tempo também de estudar a palavra de Deus. Nós vivemos hoje um evangelho meio miojo, meio instantâneo. As pessoas estão sendo colocadas para exercer funções que também não foram preparadas para tal. Estava até falando aqui em off aqui com o operador de câmera, que a igreja muitas das vezes coloca pessoas para exercer uma função a qual ela não foi preparada. Desde um operador de áudio, a gente pega um jovem lá, coloca para operar o áudio, certo, ele ia fazer um curso de operador de áudio, entender como funciona, como é que é a mecânica, porque faz parte da liturgia do culto. E daí professores de escola dominical, muitas das vezes o pastor, por não ter o tempo, aquele irmão não ter o tempo, ele pega uma irmã mais ou menos e bota ela para dar aula de escola dominical. Com certeza esse estudo vai ser um estudo precário, vai ser um estudo atrofiado. E o que eu tenho visto é uma igreja gerando crentes atrofiados, crentes que não sabem mais o conhecimento bíblico, crentes que não têm mais base bíblica. Então eu vejo a igreja crescendo muito, segundo até o IBGE, já foi tema aqui do programa, a projeção pelo crescimento é que o Brasil até 2023 alcance maioria evangélica, ultrapasse os católicos, segundo essa projeção do IBGE, essa pesquisa está na internet. E eu entendo que como vamos chegar em 2023? Que tipo de igreja seremos em 2023? Haja visto que hoje a igreja já está perdendo a sua identidade. Haja visto que hoje os crentes já estão perdendo a sua identidade. Os crentes não são mais aqueles crentes de 30 anos atrás. Hoje, não estou falando de roupa, de costume, eu estou falando de questão comportamental, estou falando de testemunho cristão. De evangelho mesmo. De evangelho, de viver o evangelho, pregar o evangelho. Então nós vivemos hoje aquilo que você falou um pouquinho aí, uma busca do show, de tentar fazer um mega evento. Lotar a igreja a qualquer custo. Então, hoje você vai a um cantor famoso na igreja, Lota. eu estava vendo uma foto de 200, 500, 1.000 pessoas com máquina na mão, de frente do altar e tirando foto daquele cantor durante o culto. Uma verdadeira balbúrdia, não tem mais reverência. A igreja precisa ter reverência. Então, o cristão que está sendo gerado por essa igreja de hoje, desculpa eu falar, ele não tem a qualidade daquele cristão que era gerado há 30, 40 anos atrás. O que está convertendo as pessoas hoje? Que evangelho? Deixa eu levantar só um testemunhal, na verdade, um amigo meu, um pastor, Douglas, ele falando numa mensagem, depois conversou comigo, falou o seguinte: André, uma vez eu estava dando uma aula de inglês, que ele dava aula de inglês, e ao acabar essa aula de inglês, um senhor que era aluno dele
viu o jeito dele, né? Talvez a maneira, não sei se ele estava com Bíblia, e achou que ele era evangélico e foi até ele. Falei, vem aqui, você é crente, você é evangélico? Ele falou, não, sou evangélico e tal. Ele, poxa, rapaz, eu estava lendo essa revista Veja, umas semanas atrás, e ele está fazendo uma pesquisa ali e entenderam que pessoas da classe C no Brasil, que são evangélicas, têm uma tendência maior a ter um sucesso financeiro. Por questões não só bíblicas e espirituais, mas por questão de disciplina própria, de não gastar em coisas de bebida e coisas impróprias. Então, a propensão de probabilidade de um cristão ter uma vida financeira mais saudável e próspera é muito maior do que qualquer outra pessoa. Aí eu virei crente. Que foi interessante, eu falei, como é que pode hoje uma matéria de revista tá convertendo gente? Tá entendendo? Eu virei crente. Hoje, matérias de jornal, de revista, música, converte pessoas. Então isso vai falar muito desse nosso tipo. Que tipo de pessoa está multiplicando o número de evangélicos hoje e como salvar, como a igreja se remediar para daqui a pouco não cair num tipo de um colapso de será que ela está sendo relevante ou não? Como é que a gente traz de volta essa qualidade? E aí me cai outra preocupação, sabe, pastor João? Eu acho que células são interessantes, núcleos são interessantes e tudo, mas como eu falei aqui, eu sempre defendi que método não é fim, isso, né? Porque o que acontece? Eu entendo o célula, ou grupos menores, ou a descentralização do discipulado como um resgate à qualidade da igreja. Ou seja, a igreja está muito grande. Vamos partir isso aqui no meio e separar para a gente poder dar qualidade para esse número que nós temos. Só que as células ou grupos menores, em muitos casos, na maioria dos casos, elas não são agentes de nutrição da qualidade, mas sim agentes multiplicadores de quantidade. Então elas fazem o contrário do que é para se fazer. Ao invés de descentralizar para você poder dar mais atenção e nutrir a qualidade, ela é um agente multiplicador. Então você tinha 10 mil e você faz células para você ensinar os 10 mil. Daqui a pouco você vê, caramba, essas células multiplicaram, agora nós não somos 10 mil, nós somos 20 mil. Aí você cai às vezes num problema maior, porque as células são usadas como multiplicadores e não como núcleos discipuladores. Entende o que eu estou falando? Uma coisa importante isso também, é muito preocupante. É preocupante. Inclusive, André, falando-se de método, Paulo já nos alertou em 1 Coríntios 3,6, quando disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, quem dá o crescimento não é o método, não é a visão tal, a visão Y ou X, mas é Deus quem dá o crescimento. E nós realmente temos que ter essa preocupação. Foi um problema quando começaram a se trabalhar com célula no Brasil, justamente por isso, porque virou um agente multiplicador. Multiplicador sem qualidade isso. E que não sabia o que fazer, não havia discipuladores qualificados para levar adiante. Hoje em dia eu já vejo esse trabalho estruturado. Perfeito. Eu fui testemunha lá na igreja de Manaus, sim, é verdade. porque, lembrando aqui o que o pastor Silas falou, eu pude estar em um evento que tinha 10 mil pessoas, a maioria era pessoas simples, os pregadores não eram de renome, não tinha cantor famoso, mas estava todo mundo ali, uma multidão tremenda. E eu vi uma diferença muito grande de outros eventos que nós vemos aqui pelo Rio e em outros lugares do Brasil, por causa disso, pela simplicidade do evento, e quem estava ali era um congresso de células, quem estava ali era pessoas simples, eram líderes de célula, líderes de geração e etc. Isso faz a diferença. O que atraiu eles foi o evangelho, né, pastor? Foi o evangelho e o discipulado, não um cantor. Mas não pode aquilo que eu falei, ser um tiro no pé às vezes, pois são muito grandes, então vamos dar qualidade, vamos botar células. Se não for bem trabalhado, as pessoas vão entender essas células como agentes multiplicadores. Então tem 12, você tem que discipular esses 12, para esses 12 criar mais 12. Então, às vezes, ao invés de você dar qualidade, você está multiplicando mais ainda, você está aumentando o seu problema. E também, André, a ideia não é tirar as pessoas do templo, porque as pessoas não entendem isso. A ideia é a célula fazer em casa aquilo que não é possível fazer no templo. Perfeito. Tem pessoas que não conseguem ser discipuladas na igreja, porque só tem domingo. Tem igreja que só coloca uma escola dominical no domingo. E a pessoa tem de segunda a sexta no trabalho, tem horário de intervalo, que ela pode ser discipulada. Né? É a questão que hoje, como eu falei, a questão do tempo. Então hoje as pessoas têm personal training, as pessoas têm teacher training, tem as pessoas que vão focar ali para a pessoa crescer. Vão ao local, né? Vão ao local.
Então, acho que isso é importante. As pessoas estão carentes de atenção e às vezes aquele pastor... Pesto. Então precisa talvez... O pastor virou estrela também, né? Precisa daquele pastor ali mais focado. As pessoas têm carência de atenção. Muitas das vezes acaba o culto, eu não sou batista, mas adquiri o hábito batista de ir para a porta do templo, cumprimentar as pessoas. E faço isso sempre. E as pessoas às vezes querem conversar na hora que eu estou na porta. E aí, porque atenção, vê o pastor, que é uma palavra. E aí, às vezes eu falo, mano, só um minutinho, deixa o povo sair, daqui a pouco eu dou uma atenção. E cria um engarrafamento na hora da saída, um esperando para sair, o outro querendo conversar com carência. É carência. Então, nesse aspecto, eu acho que a célula é importante para criar ali um foco, para dar uma atenção àquela pessoa que o pastor, às vezes, no gabinete não tem tempo, né? Agora, a minha preocupação, que o pastor João Nery falou, é dessa questão de tirar o foco da igreja. O modelo é a igreja, o modelo é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao cenáculo, a igreja reunida. Porque aí está surgindo alguns fenômenos... Desigrejado. Os desigrejados. Os que estão vindo na minha casa não precisam ir para a igreja. Está surgindo alguns fenômenos, estão distorcendo, né? Os desigrejados. A igreja evangélica hoje já tem alguns aspectos que a igreja católica sempre teve, os chamados não praticantes. Hoje já tem os evangélicos não praticantes. Antigamente se falava muito católico não praticante, aquela pessoa que se denominava católico, mas não ia na missa, não comungava, nunca teve uma participação na igreja. E hoje já tem, infelizmente, esse fenômeno dentro da igreja evangélica. Pessoas que se autodenominam evangélicos, quando a pesquisa passa, o IBGE passa, qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Mas, na verdade, ele não tem nenhum vínculo, ele não tem nenhum foco, ele não conhece nada e se autodenomina evangélico, mas não vai à igreja. Então, a minha preocupação é que a célula não se torne mais importante do que a célula máter, no caso, nesse sentido, da igreja. A igreja, ela é o ponto mais importante. Nós temos que estar em comunhão na igreja. O apóstolo Paulo diz que não sejamos como os demais que abandonam as nossas congregações. Então, a igreja sempre tem que estar ali. Entendo também, falando rapidinho sobre a questão, o pastor Flávio falou muito bem, pastor Flávio, né? Sobre a questão do crescimento, que se fôssemos partir dessa premissa, a igreja católica, então, tem 1 bilhão de membros. Eu entendo assim, tem pastores que foram chamados para gerir igrejas grandes e tem pastores que foram chamados para gerir rebanhos pequenos. Eu vejo assim, não se menospreza ninguém porque a igreja dele tem 50 membros ou porque a igreja dele tem 30 membros. Ele tá pregando o reino e aquele papel dele é importante dentro do reino de Deus como um todo. Vamos para o rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e vai ser interessante até, o pastor Silas tocou no assunto, que eu sempre foi de meu interesse até para analisar, não sei se eu tenho uma ideia ainda formada sobre isso, mas a gente começa a ter no Brasil uma cultura evangélica muito grande. Por isso também não é só questão de não praticante, porque a maioria desses não praticantes nunca foram para a igreja, mas nasceram numa casa e num lar onde todos são católicos ou professavam a fé católica. Isso não existia no Brasil até 50, enfim, a gente está talvez agora na 3ª geração de evangélicos que o Brasil tem, então você hoje começa a ter muitas pessoas nascendo numa casa onde o pai e o avô são evangélicos, coisa que acho que na época do pastor João Nery, a igreja evangélica chegou a 100 e poucos anos no Brasil, né? Não mais do que isso. Então você começa a ter uma casa que é evangélico e aí, está indo para a igreja, não vai? Então vai ser crescente esse negócio de evangélico não praticante, porque às vezes até é uma questão cultural, porque ele nasce numa casa onde só tem evangélico. A gente debate isso no próximo bloco. Não sai daí. O Antenados volta já já.